Corvinhos! Bem-vindos de volta ao CorvaCast, o seu podcast sobre o mercado literário nacional. E hoje a gente tem um convidado mais que especial, que além de escritor, ele é influencer literário. Thiago Valente, se apresenta aí pro pessoal. Oi, gente! Primeiro, muito obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui, da gente se conhecer pessoalmente, finalmente. Eu sempre tenho muita dificuldade para me apresentar. Acho que eu faço muita coisa, eu nunca sei do que falar. Mas, oi, gente, eu sou o Thiago Valente, sou criador de conteúdo literário criador de conteúdo desde 2017, de conteúdo literário desde 2020. Comecei no TikTok, hoje estou no Instagram, no YouTube. E no ano passado realizei o meu maior sonho, que era publicar meu livro. Por falta de um, publiquei 2. Então, ano passado lancei Expresso Fantasma pela Galera Record e O Mistério do Biscoito de Gengibre pela editora Nasce. E é isso, acho que só isso já tá ótimo. Tá ótimo. Você esqueceu de mencionar também que a gente tá presencial, né? Todo mundo tá vendo, obviamente, chique. mas é algo novo pra gente. Nosso primeiro presencial. Nosso primeiro presencial, por pura coincidência. Uhum. A gente conversou, nossa, vai estar nós dois em São Paulo, a gente pode chamar o Thiago pra fazer presencial, que tal? E aconteceu. Aconteceu, foi muito bom. Que honra, animado. Por ter mais presenciais agora. Né? Amém, amém. Mas vamos lá, Thiago, como que foi a literatura pra você? Como que nasceu? Foi influência de alguém? Foi vontade mesmo? Que você teve sozinho? De escrever... Eu vou contar nos dois casos. Eu acho que eu nasci no contexto mais privilegiado e oportuno possível para alguém se tornar um leitor, que foi ter pais livreiros. Então, meus pais tinham uma livraria quando eu era criança, quando eu nasci. E a livraria era dentro da minha casa, então não tinha muito como fugir. Então, Adorei. Juro, um contexto muito específico, né? Então, eu já cresci muito familiarizado com o objeto, pelo menos livro, vendo meus pais vendendo, comprando livros e afins. E aí, obviamente, fui tomando interesse por aquilo e querendo conhecer aquelas histórias conforme eu fui crescendo e aprendendo a ler. Mas na escrita, o meu pai é escritor, então ele... É muito doido porque eu tenho um déficit muito grande de histórias infantis, tipo filmes da Disney, coisas do tipo. Eu assisti pouquíssimos quando eu era criança, porque as histórias que eu ouvia eram as histórias que meu pai contava pra mim, porque ele escrevia. Então, tipo, ele escrevia umas histórias e contava pra mim e pra minha irmã à noite. Então, de novo, um contexto muito específico, muito privilegiado, e a gente já cresceu muito tendo esse contato com alguém que criava as próprias histórias, sabe? E é isso, eu fui me apaixonando por essa possibilidade e tal. Quando eu era criança, até 2020, na real, o teatro musical, até amei que você tá de temática de Elphaba hoje, o teatro e o teatro musical eram coisas muito importantes para mim, ainda são coisas importantes para mim, mas eram o meu principal objetivo de vida, assim. Então, quando eu era criança e adolescente, a coisa que eu mais amava fazer era escrever peças de teatro. E eu sempre gostei meio de mistério, terror e afins. Então eu escrevia peças de teatro de terror, o que é muito específico e peculiar para uma criança. E eu acho que as coisas mudaram quando eu conheci o BookTube e os canais literários. E eu já amava livros, mas não tinha tantas pessoas com quem conversar sobre livros. E aí eu vi que existiam, mais pessoas que gostavam de livros que nem eu. E isso me levou para drogas mais pesadas, que foram o Wattpad e sites de fanfic. E aí comecei a escrever minhas fanfics. E aí fui tomando gosto por aquilo até querer realmente começar a escrever minhas histórias originais e minhas próprias histórias. Então, na época eu comecei a escrever para um site que eu acho que, até hoje eu acho que foi um surto coletivo da minha cabeça. Vocês lembram do Suik? Vocês lembram disso? Não. Acho que foi um surto coletivo da sua cabeça. De repente um psiquiatra. Isso era um site de fanfic? Era um site norueguês, X, de textos originais. Era um concorrente do Wattpad na época em que o Wattpad estava muito no auge. E eles começaram a contratar pessoas do Wattpad para escrever para aquele site. E ele foi crescendo, assim, ele foi criando concursos em que você ganhava dinheiro para escrever contos, coisas do tipo. E que ninguém sabe sobre isso, eu não faço a menor ideia. Mas você publicava em português? Publicava em português e começou a se criar uma comunidadezinha brasileira ali dentro.
E aí vários autores grandes no Wattpad começaram a ir pra lá, e foi lá que eu comecei a postar minhas primeiras histórias originais e comecei a conhecer mais pessoas por conta disso, até, enfim, o site desaparecer completamente e Meu Deus. eu perceber que talvez eu estivesse maluco. É, E aí eu continuei alimentando isso e conhecendo pessoas do mercado. Aí comecei a criar conteúdo em vídeo sobre literatura, o que mudou completamente a minha vida e me fez chegar na maior oportunidade que eu já tive, que foi publicar Expresso Fantasma pela Record. Então, foi isso. Nossa, falei pra caramba, mas foi mais ou menos isso. A gente sempre brinca aqui no podcast que existem dois canais de captação das pessoas para autoria, que é o RPG e é a fanfic. Nossa, RPG, juro. Então a Sim. gente sempre pergunta, como que você chegou na escrita? Aí a pessoa, eu jogava RPG. Ou, eu escrevia fanfic. Às vezes é os dois. Eu era os dois. Cara, eu nunca joguei RPG. Outro dia eu fiz um vídeo muito emocionado que eu descobri um livro interativo, que você fazia as suas escolhas e tal. Aí alguém comentou, tipo, POV, um jovem adulto descobrindo RPG em 2025. E eu não faço ideia, sabe? Eu não faço ideia de como funciona. Mas eu fui mais a galera da fanfic. Então, fanfic do Shawn Mendes. A rodo, várias, fanfic de Crepúsculo. Nossa, tudo. Foi aí que eu entrei também. Só que aí eu sempre falo que eu assino meu atestado de idosa porque eu comecei no Orkut. Meu Deus, caraca. Tinha aquelas comunidades, aí era a comunidade Crepúsculo Fanfics. E aí a gente postava no fórum. E aí a gente era tão bagunceiro que tinha que ter o fórum só do autor, então ele tinha que pedir pro moderador para abrir um negócio do fórum só pra pessoa postar a história inteira, pra você poder ler sem nada. Tipo, outra pessoa tinha o fórum. Isso. E aí tinha que abrir um espaço pra um autor só. Pro autor fazer, porque se ele postasse aberto, tipo, postei um pedaço, você podia, tipo, 1.250 caracteres. Postei um pedaço. Aí as pessoas começavam a comentar, e a pessoa postava outro pedaço, e tinha gente comentando a primeira parte ainda. Ah, entendi. Nossa, era um caos. Caraca. Eu acho engraçado que é fanfic de Crepúsculo, Shawn Mendes, eu escrevendo fanfic de Game of Thrones. No Spirit. Eu jogava RPG de Game of Thrones no Tumblr. Mas Meu Deus. essa parte a gente não fala sobre. Cara. Deixa quieto. E aí você falou um pouco sobre os vídeos, sobre entrar no BookTube e depois entrar no BookTok. Uhum. Como que surgiu os vídeos pra você? Esse sucesso, né? O que mudou a sua vida? Foi mais... Levou algum tempo ou foi meio assustador, assim, como às vezes acontece? Eu acho que foi um pouco dos dois, então, que nem eu falei, gente, eu tô, várias vezes nas últimas semanas eu tô usando a palavra perseguir de um jeito muito errado. Não sei se eu tô pensando, pensei em inglês. Eu Pursue, entendo. talvez, eu não entendo, sei. eu tenho essa mania às vezes. Mas eu tava seguindo e almejando, é um bom substituto. Eu tava almejando ali, trabalhando pra construir uma carreira no teatro musical afins. Eu queria muito fazer audiovisual e comerciais e coisas do tipo. E começou a existir uma exigência de que a gente tivesse alguma presença e números em redes sociais. Então, na ficha que você preenche para fazer teste hoje de, sei lá, musical, comercial e afins, começaram a exigir que você colocasse seu número de seguidores e seu arroba no Instagram e no TikTok, o que é um pouco absurdo e, enfim, aleatório. Mas aí vários amigos meus começaram a fazer esse caminho tentando construir essas mini comunidades, mini não, né? Essas comunidades online e encontrar essas pessoas para ter esses números. E na época, um lugar muito bom onde isso estava acontecendo era o Musical.ly, que era o falecido, finado, quem lembra? Estive lá. Pois é. Que era um aplicativo muito focado em dublagem, em música, em dancinha. Então, em 2017, eu vi amigos meus ficando muito famosos no Musical.ly e conseguindo oportunidades na atuação por conta disso. E aí eu entrei lá, comecei a fazer vídeos também. Só que era isso em 2017. Era a coisa mais caótica e aleatória e bizarra do mundo. Então eu fazia vídeo de comédia, eu fazia vídeo de dança, eu fazia vídeo de música, dublagem, receita. E eu conseguia ser surpreendentemente ruim em todas essas coisas. Só que na época tinha pouquíssima gente fazendo conteúdo de um jeito mais pensado e profissional para lá, então em pouco tempo eu fui
ganhando ali um número de seguidores. Em 2018, o TikTok compra o Musical.ly e o Musical.ly vira o TikTok e toda a base de dados do Musical.ly foi para o TikTok. Então, quando o TikTok começou, eu já tinha ali uns 20 mil seguidores e pessoas vendo meus vídeos e tal. E eu me apaixonei completamente por essa ideia de... Acho que deu pra perceber quando eu cheguei, a primeira coisa que eu vi foi a câmera, mas eu me tornei uma pessoa obcecada por audiovisual e produção audiovisual e tudo que tá por trás de cada vídeo, cada produção. E essa ideia de ter esses vídeos curtos e coisinhas que eu podia criar todos os dias explodiu a minha mente, assim, virou meio que meu playground de todos os dias. Tinha toda a minha vida na faculdade, na carreira no teatro, mas onde eu mais me divertia era pensar em que bobagem eu ia fazer para experimentar coisas novas com câmera, com edição de vídeo, para postar vídeos diariamente no TikTok. Só que aí começou a existir uma frustração do quanto esses vídeos me representavam de fato. Então eu tava ali ganhando seguidores e tal, mas sentindo que essas pessoas me conheciam muito pouco. Indo muito pelo que estava fazendo sucesso e pelo que eu achei que ia me trazer mais visualizações e afins. E aí, em 2020, eu tava nesse conflito interno, um pouco frustrado, um pouco animado com o que estava acontecendo. E eu decidi, e se eu usar toda essa plataforma e todas essas pessoas que me seguem para falar sobre literatura? E meu sonho era ser booktuber, porque eu achava muito chique e eu seguia eles na Bienal. Só que eu tenho zero habilidade para passar 20 minutos falando de um livro ou 20 minutos sentado na frente de uma câmera, sabe? Eu acho que eu sou um pouco inquieto para isso. Então nunca rolou, fiz tentativas horrorosas. E aí eu pensei, se eu usar esse formato para tentar falar de livro, grande crise existencial, não sabia se eu ia sofrer muito bullying no meio de um monte de jovem descolado fazendo dancinha, um nerd esquisito falando de livro. E eu recebi muito apoio do próprio TikTok para fazer isso, então já tinha uma pessoa cuidando da minha conta na época. E eu fui falar com ele, tipo, olha, eu tô com essa ideia, eu não sei se vai ser muito esquisito ou se eu vou sofrer bullying virtual. Sofri bullying virtual, aqueles, né? Mas valeu a pena. E aí eu fiz, em 2020, foi essa virada, quando eu fiz esse vídeo, resumindo Dom Casmurro em 30 segundos. E ele foi muito além do que qualquer outro vídeo que eu tinha feito. E desde então eu decidi que meu conteúdo ia ser 100% literário, 99% literário, um pouquinho de Snoopy e Taylor Swift. E aí eu tomo muito cuidado pra contar essa parte da história pra não romantizar, mas tiveram aqueles 15 dias que a gente achou que fosse durar a pandemia bem iludidos, a gente achou que ia ser só aquilo. Foi um pouquinho mais, spoiler. Um pouquinho. Pessoal de 2020, se cuida. Fiquem em casa. Mas durante aqueles 15 dias, muita gente entrou no TikTok. E o aplicativo cresceu muito. E, consequentemente, quem já consumia conteúdo literário em outras plataformas chegava lá e encontrava meu conteúdo, que era o único falando de literatura na época. Então, durante aqueles 15 dias... Por isso que, foi um longo processo, mas também parece que foi meio de explosão, assim. Porque durante aqueles 15 dias... Foi quando eu decidi largar todo o resto da minha vida e me profissionalizar na criação de conteúdo e realmente comecei a receber propostas e começar a trabalhar com isso. E é isso, e desde então, conteúdo literário é toda a minha vida. E você já estava escrevendo antes de começar? Eu sempre escrevi, eu nunca não estive escrevendo. Eu demorei muito tempo pra ter coragem de publicar essas histórias, mas em 2018, que foi quando eu comecei a ter alguns seguidores enfim, conseguir oportunidades na atuação, eu também comecei a publicar minhas histórias originais no Wattpad e no KDP, e, enfim, tentar mostrar essas histórias para mais pessoas. Ninguém lia, é muito engraçado olhar agora e encontrar esses perfis que eu tinha, até uns perfis meio fake pra ninguém encontrar com as fanfics do Shawn Mendes, mas que eu achava que tinha muita gente lendo e hoje eu vejo tinha 40 pessoas, o que, ok, é bastante gente, mas era muito doido como eu sempre tive essa vontade de criar minhas próprias histórias, mesmo que eu não pensasse isso de um jeito profissional e não pensasse isso como uma carreira como eu penso hoje.
Então, desde aquela época eu comecei a publicar onde desse para publicar, até em sites que talvez tenham sido um surto coletivo. Tem tido alguns comentários sobre como diminuiu o número de livros LGBT publicados e como isso talvez seja uma tendência, até por aquele artigo sinistro de tipo... A volta do homem hétero? A volta do homem hétero branco cis. Meu Deus. Mas aonde ele foi? Pra onde que ele tinha estava? ido, cara? Juro. Ele só foi no juro. banheiro. E aí, como que você enxerga, como que você avalia o mercado nacional hoje? E se você notou essa diminuição, se você também tá com esse medo? Nossa, gatilho. Um podcast cheio de gatilho. Aqueles, né? Este gatilho já foi. Qual trauma que a gente vai pegar agora? Vamos falar sobre a sua infância. Eu, obviamente, fiquei muito assustado com essa matéria. Não com a matéria em si, obviamente, foi muito bom ter a matéria, com as falas dentro da matéria. Mas é isso, eu acho que foi muito positivo a gente ter tido essa matéria, a gente ter tido a repercussão dela, pra gente ver explicitamente dito algo que a gente já estava sentindo há algum tempo. Então, cara, ver em 2020, principalmente 2021, quando a gente começou a voltar para livrarias, e livrarias começaram a abrir sessões de tipo, queridinhos do TikTok, um monte de livro gay, LGBT, sáfico, bi, trans. E aí existiu o primeiro movimento de existirem sessões LGBT em livrarias, e aí o legal é que livros LGBT deixaram de ficar restritos a sessões LGBT e começaram a estar onde eles deviam estar, que é em todos os outros lugares, no romance, no terror, no mistério, na fantasia e LGBT afins. não é gênero. Não é gênero, E aí, eu acho que o primeiro... E a gente começou a ter fenômenos tipo Heartstopper, tipo Vermelho, Branco, Sangue Azul, Sete Maridos de Evelyn Hugo, que a gente está esperando a adaptação até hoje. Esse eu tô devendo. Meu Deus, você vai Não, amar, você vai amar. Eu li Daisy Jones, eu não gostei. Não, eu também não. Eu não Sério? gosto muito não. Duas coisas completamente diferentes. A luz Sério. voltando pro olho da Amy. Alguém que também não gostou. É porque você fica com medo quando você lê um autor que você não gosta de ler Super, outro. Né? Agora eu fiquei confiante. É porque eu acho a Daisy Jones muito chata, cara. Eu acho ela uma personagem insuportável. O livro até é ok, mas ela... É muito cara, não dá. Mas Evelyn Hugo é muito bom, Ok, vou leia. confiar. E acho que com o tempo a gente foi percebendo alguns indicadores disso. Então, a primeira coisa, que é o que quem trabalha com conteúdo lida todos os dias, é engajamento e métricas. Então a gente começou a ver... Cara, se eu falasse qualquer groselha e Heartstopper no meio em 2020, 1 milhão de visualizações. Se eu falasse qualquer groselha e qualquer livro LGBT em 2021, show, galera muito engajada, tal. Isso hoje não é mais assim. Precisa ter algo... Precisa ter uma história realmente chamando atenção. E realmente ser algo muito mainstream para as pessoas se interessarem mais por uma história LGBT hoje. E a gente começou a perceber em quantidade de publicações que editoras estavam fazendo com conteúdo LGBT, acompanhando ali os lançamentos, quantidade de trabalhos, parcerias e publicidades que estavam rolando com essa temática. E eu acho que, cara, o maior choque foi junho desse ano. Então, a quantidade de campanhas sobre diversidade, sobre mês do orgulho, que... pelo menos pra mim, pro meu namorado, pro meu grupo de amigos, foi zero, nenhuma. O que comparado com todos os anos anteriores, foi uma discrepância, tá certo? Tá certo, tá certo. Uma discrepância muito grande. E aí essa matéria veio pra coroar e pra jogar na nossa cara algo que a gente já estava percebendo. E teve um tweet da Out recentemente. A Out sempre foi uma das editoras que mais apostou em literatura LGBT desde sempre. A Out está por trás do Vitor Martins, que é, enfim, o maior fenômeno LGBT que a gente tem no Brasil. E ver eles falando sobre a diminuição na quantidade, na procura de livros com temática LGBT é muito triste e me pegou num lugar muito pessoal, assim. E aí eu comecei a perceber que eu realmente tinha tirado um pouco
Enfim, existem formas e formas de se falar sobre literatura e de se falar sobre literatura LGBT, e com o tempo eu realmente senti que a gente foi perdendo uma abordagem um pouco mais militante, não sei se é essa palavra, mas uma abordagem um pouco mais Politizada. ativa, politizada, ótima palavra. Falar sobre a literatura LGBT com esse viés mais político, de posicionamento, de intenção com aquele conteúdo, tal, para falar do jeito que eu gostaria de falar, que é de um jeito um pouco mais natural, como se fosse só mais um livro, mas aparentemente a gente não pode tirar o pé do acelerador ainda. Nossa, eu fiz uma analogia com um carro, cara. Aquele que nunca dirigiu na vida. A gente não pode apertar o pause ainda nessa luta e nessa abordagem um pouco mais assertiva sobre a necessidade da representatividade LGBT. E eu falo isso escrevendo em um gênero em que essa representatividade é ainda menor. Então, protagonistas LGBT em histórias de terror, suspense, mistério, cozy mystery, que é o que eu escrevo, 0. Então, não tá nada ganho ainda, a gente ainda tem muito para conquistar, e perceber esse retrocesso no último ano é muito triste, mas é legal pra gente perceber que é importante a gente continuar ativo. Nossa, eu vou fazer um vídeo sobre isso, vai ficar bem legal. Muito bom. Inclusive, você já acabou mencionando, vamos falar de coisa boa. Você que meio que começou a trazer a estética do cozy, né, pra literatura aqui. Né, então, você tem o Cozy Mystery. Eu lembro... Eu não sei se saiu ano passado, mas estava muito no meu algoritmo. Tava o seu livro, O Expresso Fantasma, e o Café e Lendas. Né? Que é a definição da minha personalidade. Eu amo Café e Lendas. Eu amo, Ainda juro. Ainda não li, Ele mas tem um ritmo... eu tenho lá em casa. Pra ler. Ele tem um ritmo diferente. Não é o que você espera. Sim. E aí você, tipo, nossa, não tá acontecendo nada. Aí começa a acontecer, você... tá acontecendo tudo. Sempre, essa foi a melhor definição. Mas no meu algoritmo, pelo menos, tava assim. Tava o seu e o Café e Lendas, né? Eu fiquei tipo, meu Deus, o Thiago é o cozy. Trouxe o cozy pro Brasil. Mas e você também tem essa estética também no digital, tudo. Uhum. Então eu queria perguntar pra você o que você sempre gostou disso? Como que é? Alguma coisa te inspirou, que você pegou essa estética pra você? Como que é? Cara, é muito doido. É um lance que é muito meu desde sempre. E por muito tempo eu tinha vergonha de mostrar isso na internet. Então, gente... E é muito bom hoje ter amigos de mais tempo, assim, porque eles já sabem pro que me chamar e pro que não me chamar. Eu não sou a pessoa que vou sair de casa às 11 horas da noite pra ir pra uma festa. Eu não sou a pessoa que... Cara, eu fui num casamento recentemente, eu tenho muita agonia de lugar com muita gente. Ou de sei lá, coisas muito agitadas e tal. Eu não sou essa pessoa, eu nunca fui. E entender... Criar conteúdo e explorar essas diversas facetas minhas e lados meus da minha personalidade e da minha vida para criar conteúdo todo dia e um conteúdo que me representasse foi a maior jornada de autoconhecimento que eu poderia ter tido na vida. E me entender como essa pessoa que, cara, gosta um pouquinho mais de ficar em casa, sei lá, tomando chá, lendo livro ou assistindo o documentário da Taylor Swift ou um filme de terror antigo, sabe? E por muito tempo eu achei que mostrar isso na internet, de novo, ia ser mais motivo de bullying virtual do que falar sobre livros. Até que eu comecei a conhecer mais pessoas parecidas comigo. E comecei a fazer, finalmente, amizades que tinham interesses parecidos e que a gente podia fazer coisas que a gente gostava juntos. Acho que tiveram 3 pessoas que foram muito importantes para isso. A primeira foi a Mel... A Melina Souza. Eu sou apaixonada nela. Eu sou completamente apaixonado. Ela me ajudou muito no início. Quando eu comecei meu canal, ela me encontrou e meio que adotou eu, assim. Que demais. Foi muito... Ela é muito fofa. Eu não conheci ela pessoalmente ainda, quero você muito. Precisa. Nossa. Quero muito conhecer ela pessoalmente. Até hoje ela é uma das minhas maiores inspirações em criação de conteúdo. Não tem ninguém que faz conteúdo que nem ela para falar sobre literatura na internet mundial, ouso dizer. Concordo. E comecei a conhecer
criadores de conteúdo de outros países também, de outros lugares do mundo, que traziam um pouco mais dessa abordagem para falar não só sobre conteúdo, mas sobre outras coisas da vida. Existia uma criadora de conteúdo que é a Morgan Long. Ela mora em Portland e eu sou apaixonado pelo conteúdo dela. Mas todos esses conteúdos eram mais focados no YouTube, em conteúdos longos e tal. E aí, do mesmo jeito que eu arrisquei falar sobre livros no TikTok, eu decidi arriscar e começar a trazer um pouco mais disso e conteúdos um pouco mais lentos e menos frenéticos e com essa abordagem mais aconchegante. E, cara, eu me encontrei de um jeito como eu não tinha me encontrado até então. E o conteúdo que eu fiz nos últimos 3 anos me representa muito mais do que qualquer coisa que eu tenha feito em qualquer outra época da minha vida. E ver como as pessoas não só me abraçaram nisso, mas se identificaram com isso e eu pude ser para outras pessoas que são assim como eu, do nosso jeitinho mais, né, mais cozy vibes, ver que eu pude ser esse lugar de acolhimento e de pertencimento para outras pessoas é muito importante. Então, quando eu fui pensar no livro que eu queria escrever e no meu primeiro romance, eu obviamente queria algo que conversasse com tudo que eu já fazia na internet. Um pouquinho parte disso por uma questão de propósito, por uma questão de querer... Eu amei que você falou de Cafés e Lendas, porque é um livro que, sei lá, eu já li 3 vezes. As 3 vezes que eu li, esse livro me atravessou de um jeito muito especial. Porque é isso, é um ritmo diferente de livro, é um livro que não vai ter um plot twist, não vai ter uma narrativa com a estrutura certinha que a gente aprende de narrativa, mas é um livro que, a partir do momento em que eu abro ele, eu me sinto mais calmo e eu me sinto no meio de uma fantasia medieval e que não tem lutas nem brigas, mas tem uma orc apresentando café para pessoas que não sabem o que é café e tem um rato fazendo sobremesas maravilhosas. E eu fico automaticamente mais feliz, sabe? Então, quando eu realmente queria que meu livro ocupasse um pouco desse lugar também para outras pessoas. Então, eu não faço ideia de qual era a pergunta, mas Era acho sobre que isso. é isso. Sobre a estética cozy, o que te Essa atraiu. era Aham. só... E é isso. E aí, nos últimos anos, eu fui entrando cada vez mais down the rabbit hole, assim, e explorando todas as possibilidades disso. Cara, é muito legal. O Café e Lendas, né? Que nem eu falei, eu não li, quero muito, tá na minha lista, tá na minha estante. Mas ele me lembra muito um jogo. Eu não sei se vocês gostam de. Eu sei que a Bela gosta, não sei se você gosta de videogame. Mas o Coffee Talk. Já ouvi Você falar. você vai adorar Ai, Coffee que Talk. legal. Ele é também essa estética cozy e ele é justamente você é uma bartender ou um bartender, né? Você é você coloca o seu nome ali. E aí você tá você tem seu café, que ele só funciona de madrugada. E você tem seus clientes regulares lá que aparecem. E é um universo de fantasia. Ai, que legal. É um universo de fantasia. Então, tipo, tem orc, tem tiefling, né? Tem tudo de fantasia, Que assim. da hora. E você vai fazendo... Você vai apaixonar nesse jogo. Você vai fazendo as receitas de café. Então, eles vão pedindo os cafés pra você. E aí, você vai fazendo... E você pode ir explorando também o café, fazendo a sua... E você vai desbloqueando novos ingredientes. Você pode ir explorando, então, criando o seu. Uhum. E aí você tem que ir ouvindo a história deles, né? Porque eles são, tipo, clientes regulares, vão conversando, você vai sabendo as fofocas da vida deles. E aí, tipo, por exemplo, um pede, às vezes, que fala, eu quero um forte, me apresentar algo assim. Aí você pode ou dar o regular dele, que é um expresso, Uhum. ou você pode falar, não, vou inventar algo. Sabe? E daí ver se ele vai gostar mais. Que E da ele pode hora! gostar mais ou não gostar. E aí Aham. vai mudar a sua relação com ele. Cara, é muito Cara, que divertido. legal. É muito gostoso. Como que... eu sou zero a pessoa dos games. Como que joga isso? No computador, você Tá. pode comprar na Steam mesmo, que é no computador. E acho que tem pra todos. Tem, tipo, PlayStation. A minha era essas gamer coisas. vem aí, amei. Você vai Amanhã se stream apaixonar. de Coffee and Talk. Mas sabe que muito engraçado você falar isso, porque esse ano... Gente, aconteceu tanta coisa esse ano, eu não sei mais o que aconteceu e o que não aconteceu. Esse ano na Flea Fantasy, eu entrevistei o autor de Cafés e Lendas. Cafés e Lendas, é isso. Toda essa entrevista é um borrão na minha cabeça, porque eu fiquei muito nervoso. Mas ele era um escritor de... Ele é um roteirista de videogames
que virou um narrador de livros de fantasia, que virou um escritor de livros de fantasia. Tipo, ele começou no videogame, tem tudo a ver, que da hora. Eu tenho E certeza que videogames ele jogou Coffee Talk. Com certeza, com certeza. Tem uma energia, você escrevendo tem uma energia, né, similar. Eu queria comentar uma coisa também dessa leva, né, dessa estética do cozy e tal, que eu acho que é muito interessante o fato de, tipo... Porque a gente tá numa era que a gente tá com tem muita ansiedade, muito estresse, né, muita coisa. Teve até né, as conversas sobre sair ou não da zona de conforto, porque a gente não quer, porque né, o mundo já é estressante o suficiente. Sim. Então eu acho muito interessante como que veio, né, esse gênero surgiu justamente pra realmente ser um aconchego e ter... E, tipo, você pega... Não é que não vai ter conflito a história, né? É só porque é narrada de um jeito diferente, você espera algo diferente. Eu li o seu livro e é muito gostoso, realmente. Eu tô lendo ainda, né? Que não terminei. Mas eu tô lendo Uma Vida Pequena. Nossa, que é quase igual. É tão aconchegante quanto. Mas... Você leu? Mas eu tava lendo Uma Vida Pequena com a minha amiga. E aí era muito bom, tipo, sair junto e ler o seu, entendeu? Era, tipo, o remédio. Era um ansiolítico depois. Esse aconchego também é diferente. Era um antidepressivo depois de Uma Vida Pequena. Amei. Mas foi uma delícia, realmente. Que legal. Muito obrigado por ler. É muito legal. Que demais. E aí, continuando falando do livro, como que foi o teu processo? Da onde que veio a ideia? Você fez um planejamento prévio? Você é um escritor mais de deixar acontecer? Como é que funcionou? Nossa, ótima pergunta. Foi desesperador. Foi a coisa mais desesperadora que eu já fiz na minha vida, romantizando zero o processo criativo, né? Mas... Eu tinha até então, eu criei uma tradição 2017, 2018. Meu aniversário é dia 24 de dezembro, tô esperando os parabéns, não sei quando esse episódio vai ao ar. Mas o Natal é muito importante pra mim. Então eu criei essa tradição de todos os anos escrever contos de Natal e lançar contos de Natal. Então por muito tempo era isso que eu escrevia e fanfics do Shawn Mendes. Então eram ideias de ficções... Ficção, ideias de ficção, não sei. Ideia de ficção, eu acho. Soa melhor. Os escritores não sabendo. Um clássico. Eram formatos de ficção curtos, em que eu conseguia escrever em pouco tempo. Conto, eu não trabalhava tanto com planejamento, mas quando eu sentei para escrever um romance e um mistério ainda, que tem uma estrutura que precisa ser muito certinha para o plot twist no final fazer sentido, para os acontecimentos fazerem sentido, eu travei completamente. Junto de Expresso Fantasma, eu estava escrevendo minha dissertação de mestrado. Então, era tipo meu cérebro fritando 24 horas por dia e junto com isso estava criando conteúdo todos os dias para o TikTok. Então, foi um período bem complicado no começo. De novo, muito privilégio, muita sorte de estar na Increase e tem a Mariana Dal Chico, que é uma das preparadoras de texto da Increase, que é literalmente uma pessoa que ajuda a gente não a escrever as palavras, como um ghostwriter faria, mas a colocar esse processo criativo para fora e ter alguém com quem compartilhar o seu livro, alguém confiável, mentora. Uma mentora, ótima palavra, muito obrigado. Uma pessoa que entende de escrita, entende de mercado editorial e sabe esse meio do caminho entre o que você quer escrever, o que faz sentido escrever, o que é interessante comercialmente, como fazer isso da melhor forma, criatividade e marketing e vender um produto são duas coisas que às vezes são muito opostas e poder ter um lugar para juntar elas é muito legal. Então, no começo, foi muito legal como ela me ajudou a entender o meu próprio processo criativo. O que eu achei que eu ia só sentar e escrever, ia ser muito fácil. Eu sou zero essa pessoa, então eu fui me entendendo ao longo do tempo. Fazer isso junto do mestrado foi muito interessante por isso também, porque eu me entendi como uma pessoa muito visual, muito mais visual do que eu achei que eu seria. Então, talvez isso fique um pouco caótico de contar, mas eu vou tentar fazer sentido. Expresso Fantasma surgiu de uma imagem mental que eu tinha, que era um garoto usando uma camisa xadrez vermelha, segurando uma bandeja de biscoitos. Todas as histórias que eu escrevi até hoje surgiram de imagens mentais que eu não sei de onde vêm,
mas eu me descobri como essa pessoa muito visualmente imaginativa, então eu preciso de referências visuais para fazer as coisas que eu quero fazer. E aí veio isso com... Eu descobri o gênero Cozy Mystery, que junta esse aconchego com uma história de assassinato e mistério, mas tem, tipo, cafés e bolos e coisas aconchegantes e cafeterias. E eu comecei a pensar o que eu posso fazer com essa imagem mental e criar uma história de mistério, batendo na mesa loucamente, né? E criar uma história de mistério, foi mal. Criar uma história de mistério a partir disso. Então, veio disso, veio da tradição que eu já tinha de fazer conteúdos reproduzindo receitas de livros, e eu queria um livro em que eu tivesse minhas próprias receitas também. E aí eu me descobri como uma pessoa muito mais pragmática do que... Hoje eu acho que é meio óbvio, mas na época eu não achava tanto. Mas eu me descobri como uma pessoa muito visual e pragmática no processo criativo. Então eu tenho pastas no Pinterest quilométricas de referências visuais para escrever cada capítulo. E o que mais me salvou, o que mais me ajudou foi usar um Miro. Já usaram o Miro? Uhum. É um quadro branco virtual muito legal que você pode fazer o que você quiser. Meu mestrado foi basicamente inteiro feito nele, porque era muito visual também. Mas eu tenho um quadro gigantesco de Expresso Fantasma em que eu coloco todas as referências visuais que eu tinha e que eu disseco cada parte da história e que eu consigo ver cada acontecimento. E eram post-its virtuais, então eu consegui ir mexendo e mudando de lugar e tal. Então, primeiro eu sentei, planejei tudo e depois eu sentei e transformei post-its virtuais em um texto, sabe? O que foi muito desafiador e trouxe muitas modificações ainda para a história. Mas hoje, entendendo isso, meu processo criativo para o livro que eu estou escrevendo agora é muito mais fácil. Não fácil, porque eu acho que é sempre muito desafiador, mas eu não tenho que lutar para entender meu próprio processo, sabe? Eu já comecei fazendo pastas no Pinterest e fazendo um quadro branco gigantesco. Então, cara, isso foi muito desafiador, mas foi muito legal. De novo, um processo de autoconhecimento artístico, assim, sabe? Foi bem legal. Thiago do meu time, então. Yeah! A gente tem o time jardineiro e o time arquiteto. Tem isso, né? Eu demorei muito tempo pra descobrir isso. Cara... E a gente sempre fala muito como é importante esse momento de autodescoberta. De você precisa testar tudo. Se você nunca planejou, você tem que planejar uma vez pra ver, será que é isso que eu preciso? Muitas vezes o pessoal no TikTok pergunta pra mim, eu escrevo muitos primeiros capítulos, mas eu travo. Falo, veja como você tá fazendo. Se você tá improvisando, tenta planejar. Se você tá planejando muito, tenta improvisar. Porque cada escritor vai ser diferente. Então, você é muito visual e você vai pegar essas referências visuais e você não teria sabido disso sem ter se forçado. E ninguém vai falar assim, faça uma pasta do Pinterest, faça um negócio do Miro. Isso é uma coisa super sua. Então, a Amy tem muito essa coisa do capítulo por capítulo. Se não tiver tudo organizado, ela não consegue começar. E, pra mim, eu preciso saber pra onde eu tô indo, mas no meio do caminho eu falo, não. Vou pra outro lado. Cara, muito legal. E aí volto pro planejamento só pra arrumar. Isso aqui vai encadear nisso. Porque se eu fizer muito bonitinho, eu sinto que eu já contei a história e eu não quero mais. Sim. Então é muito importante pro escritor descobrir isso sobre si mesmo. Sim. Nossa, demais. Você falou de... Eu venho com essa referência, né? Você falou de ter essa ideia de imagem visual que surge na sua cabeça. Você já leu Eu Te Darei o Sol? Não. Leia. Eu Te Darei o Sol. Leia. É um dos meus livros favoritos. O nome do meu canal é por causa desse livro, que é O Museu Invisível. Todo mundo acha que é o Museu Invisível por causa de... livros, né? Tipo, escrita. É um museu, uma arte invisível. Não, é por causa que um dos personagens, ele é pintor. E aí ele tem essas imagens. Então, tipo, chama o Museu Invisível porque ele meio que faz um flash na cabeça dele de imagem. Aí ele faz, retrato, Jude desenhando um sol, tipo, que é a irmã dele, né? Eu Te Darei o Sol. Eu vou procurar. Eu amei. E é super... É YA, cozy também, assim... Tem drama, bastante drama. É bem dramático, na verdade. Cozy não, é bem dramático. Mas é muito bom, você vai gostar. Que legal, vou procurar, amei. Aí, como que foi Como que foi o processo de se publicar com a Galera Record? Como eles entraram em contato com você? Como que foi? Foi... Gente, aquele tentando lembrar, né? Mas foi... Você diria que foi
intimidante lidar com uma empresa desse porte? Como que funcionou esse processo? Foi muito através da agência, então a Increase ajuda a gente a fazer esse caminho entre as editoras, mas eu já tinha uma relação muito boa com a Record, trabalhando com marketing e tal, mas eu já tinha uma relação muito boa com a Rafa, com a editora, de conversar com ela em bienais, eventos. Então, quando eu fui apresentar a minha história, ela foi muito receptiva, ela é uma pessoa incrível, é muito gostoso trabalhar com ela. E eu acho que ela ser a editora do livro fez toda a diferença para eu passar por esse processo sem me sentir tão intimidado. Então, a forma como ela acolhe autores e recebe pessoas é tão linda, é tão... Ela é uma pessoa que eu admiro tanto no mercado, sabe? Justamente pela forma como ela lida com pessoas e como ela torna todo esse processo que envolve tanta gente num processo um pouco mais alto astral e leve, sabe? Acho que se não fosse isso, eu ia estar muito mais intimidado do que eu já estava. É muito esquisito hoje. Para mim, uma questão muito importante era a distribuição, por saber que eu... De novo, o que a gente falou sobre criar conteúdo. Por saber que as primeiras pessoas que iam ler meu livro seriam meus seguidores e saber que criar conteúdo para a internet faz com que eu chegue para pessoas no Brasil inteiro e fora dele, em vários lugares. E a Record tem esse negócio de ter uma distribuição surreal. Então, Expresso Fantasma tá em qualquer livraria, em qualquer cidade. E isso é muito legal, mas também é um pouco intimidante, intimidador, sei lá, quando você pensa que muitas pessoas diferentes vão ter contato com a sua imaginação, com a sua consciência. Mas eu acho que é isso. Eu acho que todas as pessoas que estavam envolvidas no livro foram tão carinhosas comigo e muitas delas já me conheciam da internet, então já minimamente me conheciam e foram tão receptivas no sentido de pegar na minha mão e me explicar o que eu tinha que fazer e o que ia acontecer, porque eu tava um pouco assustado. Porque eu nunca tinha vivido isso na minha vida. Eu nunca tinha vivido planejar uma pré-venda de um produto. E justamente esse outro lugar de quando o livro deixa de ser personagens e uma história que eu tô criando e vira, tipo, um produto. E é uma coisa que eu tenho que pensar em como vender. E eu tenho que pensar em como me comunicar sobre ele. E como eles foram muito atenciosos no sentido de conversar comigo sobre os mínimos detalhes. Então, tipo, a decoração que foi para as livrarias... Eles quiseram a minha opinião. E a ilustração da capa, eu pude escolher quem eu queria para fazer a ilustração da capa. E falar o que eu queria que mudasse. E a Mika foi incrível nesse sentido. O trabalho que ela fez foi lindo. E a disponibilidade deles para me ouvir em cada um dos processos dos quais eu não entendia nada foi muito generoso e foi muito lindo. Eu já tinha uma relação muito boa com a galera Record pelos livros que eu lia. E eu virei ainda mais fã depois de conhecer tudo que tem por trás, sabe? E todas as pessoas incríveis que estão por trás. E recentemente eu narrei meu próprio audiobook. A gente ia perguntar isso, então pode falar. Pode o que foi? O que, de novo, era algo que eu nunca tinha feito lendo um livro inteiro. Eu já tinha feito com coisas menores. De novo, eu estava muito assustado, não sabia o que fazer. Estava relendo meu livro 1 ano depois, então... odiando cada página que eu tava lendo, pensando, tipo, eu faria completamente diferente hoje. Mas toda a equipe da Record, toda a equipe do estúdio, todo mundo foi muito paciente e generoso comigo. Então, é muito doido pensar o quão boa foi essa primeira experiência publicando um romance e como eu não mudaria nada e como... de novo, muita sorte, muito privilégio de ter pessoas tão cuidadosas. Todo o processo foi bem... Eu comecei muito intimidada, mas aí eu fui ganhando autoconfiança ao longo do caminho por conta dessas pessoas. E, gente, é muita gente, nossa senhora! Eu entrava nas reuniões achando que ia ter 3 pessoas para falar do meu livro e tinha 27 de setores diferentes, e imprensa, e marketing, e editorial, e comercial. Então, foi legal conhecer o que tem por trás de cada livro que a gente lê. Foi bem legal. Eu escutei o Expresso Fantasma. Mentira! Que demais! Foi. Eu nunca falei com ninguém que ouviu o audiobook. Ficou muito bom, parabéns. Obrigado, valeu.
E eu fiquei doente no meio, metade da gravação eu tava bem doente, tentei disfarçar. Olha, eu não peguei. E aí? Eu não peguei. Eu não tinha percebido. Então você gravou um ano depois, assim. Foi? É. Foi legal. Tá muito bom. Eu obrigado, valeu. indico Over. Tá no Storytel? Tá no Audible. Ah, no Audible. Não, Perfeito. tipo, Então, qual que fica a dica para escritores iniciantes? Eu vou dar a dica que o Rafael Montes deu pra mim. É uma dica que ele dá sempre, que é a importância de escrever uma história que seja genuína pra você. E é muito fácil a gente se deixar levar por tendência e por, enfim, coisas que estão no hype e a quantidade de histórias de vampiro que vieram depois de Crepúsculo. A quantidade de histórias, sei lá, o que tá no hype hoje? De fantasia com romance. O último foi Fadas, né? Fada, Saiu a Kotara e de repente tudo era corte de não sei o que e não sei o que. As capas iguais. O romance de rock hoje, que tá muito na moda. Cara, é insustentável. Se a sua história não te atravessar, se ela não for muito genuína pra você, não escreva, porque o processo editorial é longuíssimo. Até você publicar, já vai ter passado hype. E se aquela história continuar sendo genuína e te atravessar e for verdadeira pra você, é o que vai fazer você conseguir atravessar todo o processo e todos os desafios, ainda mais sendo um autor independente. E aí eu acho que é isso, saber conciliar essas duas coisas, que é tão difícil quando a gente passa tanto tempo artisticamente se dedicando a uma obra, que é entender esse meio termo entre a arte e o lugar da arte no capitalismo e ter que também vender um produto. E também você ser um produto, porque você é um autor que tem que se vender para além daquele livro. É muito difícil, e é muito difícil alguém que ensine a gente a fazer isso. Então, buscar formação, buscar cursos, onde der para buscar sobre esse meio do caminho entre escrever um livro, mas também publicar e vender esse livro. Acho que é importante equilibrar todos os pratinhos. Mas é desafiador, não é fácil. Eu passei por esse processo com todos os privilégios que eu pude e foi muito difícil, e até hoje eu acordo pensando como eu vou vender meu livro, meu Deus do céu. Mas é isso, mas é muito gratificante, com certeza. É isso, né? A gente tem que... Quando a gente trabalha... Você tem que trabalhar realmente nessa parte artística com algo que você gosta, porque você vai ler e reler e tudo, juro. Um monte de vezes. Então, se você não estiver confiando e gostando do seu livro, da sua história... 3 anos depois, alguém vai te perguntar por que você fez essa frase na página 45? Juro que... Não, não sei, foi uma inspiração. Mas, cara, você também saber qual que é a dica do John Scalzi que você falou que ia... É verdade, eu ia falar uma dica... Eu pensei, mas foi o Rafael Montes que já Cara, é mesmo, eu perdi a oportunidade, porque ele foi muito importante na época da pré-venda, quando rolou tudo que rolou no Threads e tal. Uma das grandes sortes foi que, sei lá, 2 semanas antes eu tinha estado na Bienal. O pessoal da Aleph me fez conversar com o John Scalzi. Eu amo a Guerra do Velho, eu amo este homem. Eu esqueci completamente falar inglês. Todos os meus anos estudando inglês, quando eu cheguei na frente dele, eu esqueci. E aí a galera da Aleph começou a falar, tipo, ele tá publicando o primeiro livro dele e tal. E ele Nossa, muito obrigado por me lembrar disso. Ele me deu o conselho que eu, obviamente, quero levar para todos os outros projetos, que é: você nunca mais na sua vida vai publicar seu primeiro livro de novo. Não deixa ninguém tirar esse momento de você. Não deixa ninguém impedir você de aproveitar esse momento com toda a sua energia, com toda a sua alegria, porque você só vai viver isso uma vez. Então aproveita. Esse é o conselho mais lindo que eu já recebi, cara. Isso me fez passar por tudo isso com muito mais leveza, assim, e achando tudo incrível de um jeito que esse otimismo dele foi muito importante. Ele é um fofo. Ele é muito fofo, cara, eu juro. Então, gente, a gente chegou ao fim, né, então, de mais um CorvaCast. Muito obrigada, Thiago, por ter aceitado vir num domingo, porque a gente já tá aqui, tipo, num domingo. 10 da manhã. 10 da manhã. Essa hora eu não tô nem acordada, aqueles, né? Também não. Mas muito obrigada por ter vindo. A gente está muito feliz, né, de ter tido a oportunidade de fazer um presencial com você, te conhecer pessoalmente. Que honra.
Bom, pra quem não te conhece, não sei, pra quem não te conhece, fala onde podem te encontrar, fala dos seus livros, né? E faz aí seu jabá final. Valeu. Gente, que honra ser o primeiro presencial, que seja o primeiro de muitos. Arrasaram. Quem quiser me encontrar, o Thiago Valente, Thiago sem H, em todas as redes, consegui unificar meus arrobas. Então, Twitter e Threads eu apaguei, não preciso disso. Mas Instagram, TikTok, YouTube, o Thiago Valente. Meus livros Expresso Fantasma e o Mistério do Biscoito de Gengibre estão na Amazon. O audiobook de Expresso Fantasma está na Audible. Coisas que eu não posso falar, mas o audiobook de O Mistério do Biscoito de Gengibre vai estar num lugar em breve, vocês vão saber. Ouviram aqui primeiro. Ouviram aqui primeiro. E tem novidade vindo aí? Trabalhando nisso. Eu tô no momento de pegar referências e descobrir qual é a próxima história que eu quero contar. Eu acho que eu finalmente descobri e tô colocando todo o meu coração nela no meu tempo livre. Muito bom. Vamos esperar ansiosamente. E se vocês ouviram até aqui, muito obrigada. E vocês podem encontrar o CorvaCast no Instagram também, @CorvaCastPod. E sigam a gente nas redes sociais, @mcustódio. BN Enigma. Eu sempre esqueço porque eu sou inglês internacional. BN Enigma no TikTok, né? Isso. Principalmente. No TikTok, no Instagram e só no Twitter que eu sou BN Enigma BR. Ah, não. O meu é mcustódio unificado. Em todas. É isso. E a gente... se você está ouvindo pelo YouTube... Se você está vendo pelo YouTube, deixa seu like, comentário. Se estiver escutando no Spotify, deixa seu like e comentário. A gente também tá em todas as outras. E é isso. A gente se vê no próximo episódio. Yeah. Tchau. Tchau. Eu quero fazer também.